Está pronto para mais uma oficina de redação? Está gostando? Está entendendo? É muito importante eu saber se você está compreendendo a ideia que eu estou trazendo para as oficinas. Alguns alunos, eles não seguem um modelo, eles não fazem a divisão de períodos que eu proponho nas oficinas e isso atrapalha um pouquinho. Para cada tipo de proposta, eu preparo a estrutura textual e dá certo. É por meio das oficinas que você vai compreender como se faz o planejamento da redação e a estrutura da mesma. Fique comigo. Vamos a mais uma oficina. E na oficina de hoje eu trago a proposta sobre a cultura do cancelamento. Se você analisar comigo essa proposta, ela está bem geral, ela está ampla e você precisa fazer o recorte dos textos motivadores para entender como você vai planejar a sua redação. Não dá para fazer de qualquer jeito. Não dá para ter um único modelo de redação e aplicar a qualquer tema. O que eu aconselho é o candidato, o aluno, aprender realmente como se estrutura um texto. Entender a proposta também é muito importante. Eu digo que é o começo do sucesso, entender a proposta. Se compreender a proposta de forma incorreta e tangenciar o tema, o que é tangenciar? É fugir da proposta da redação. Se fizer isso, é claro que não adianta também saber estruturar. Nessa proposta, o que eu acho interessante é que ela traz uma proposta geral, mas nós temos aqui 3 textos motivadores e o primeiro texto, ele traz uma imagem com um monte de recado. Antes que eu me esqueça, e eu não posso me esquecer, se você ainda não se inscreveu no meu canal, considere se inscrever. Para mim é muito importante. Eu estou com um projeto grandioso de trabalhar toda a parte de língua portuguesa e quando eu falo de língua portuguesa, estou falando de redação, gramática e literatura aqui no canal. Se você se inscrever, você vai me ajudar a continuar com este projeto. Também não esquece o meu like e de enviar este vídeo a outras pessoas. Eu já comecei uma série de oficinas que você pode verificar. Além disso, já trabalhei vários assuntos sobre redação, tanto nas aulas gravadas como nas aulas que eu entro ao vivo. Acompanhe, vai ser muito importante para você. Hoje, nesta oficina, eu vou trabalhar por parte este tema. Não vou trabalhar de uma vez. Hoje eu vou trabalhar a proposta, em outra aula eu vou trabalhar a divisão de períodos, na outra aula a introdução, depois o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão. E você vai acompanhando aí passo a passo comigo. Na proposta, nessa imagem que traz com um monte de recadinho, nós aprendemos algumas coisas sobre a cultura do cancelamento. Primeiramente traz aqui a palavra cancelamento, em seguida diz de pessoas a um clique. Onde fica a empatia? O que é a empatia? É se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro. O que o texto nos diz aqui é que a pessoa que usa a cultura do cancelamento e faz esse banimento de outra pessoa não tem empatia pelo próximo. Outro recadinho, vamos aqui onde tem esse rei que diz endeusamento. De pessoas que não conhecemos, existe uma grande expectativa. Geralmente um famoso, quando se pronuncia contra outros, aí os internautas, isso acontece muito na internet, saem cancelando aquela pessoa a quem ele se referiu. Embaixo diz, operar nos extremos, ou é ruim ou é bom, forma superficial que não leva em conta que o conflito faz parte de viver. Exatamente, aí quem dera se na vida não existissem os conflitos. Mas conflitos existem, o que nós temos que ter a maturidade para sabermos resolver os conflitos. Um outro texto embaixo diz, não é necessário gostar só do meu espelho, não dá para concordar sempre. É verdade. Pessoas que concordam sempre com o outro, ou é uma pessoa muito tola, ou quer fazer esta pessoa de tola. Existem opiniões diferentes e estas opiniões elas devem ser levadas em conta. Depois nós temos aqui cancelar igual falta de diálogo. O texto está mostrando que o cancelamento não é bom. O diálogo ele é importante para resolvermos os problemas. Internet não dá espaço para isso. O algoritmo nem mostra
pedido de desculpas. Pedir desculpas é importante, faz parte da maturidade, da humildade. A humildade é importante nos relacionamentos, nos entendimentos, no crescimento. Daqui você já pode tirar muitas coisas para argumentar. Outro diz: perdemos a habilidade de expressar dores e resolver as questões olhando para os fatos. Depois, amai o próximo como a nós mesmos. Temos uma parte da Bíblia se referendo aqui. O cancelamento faz quem cancela se sentir o juiz. Eu coloquei essa pessoa nesse lugar e posso tirar. A pessoa é o juiz sobre o outro, ele julga. Ele não lembra que quando ele está apontando, tem outros dedos apontando para ele também. Aceitar que o outro pensa diferente, outro ponto de vista, então as pessoas não aceitam. Conversar diferente de convencer. A pessoa que está julgando perde a capacidade de se olhar. Estudos mostram que gostamos de estar em grupo, com pessoas que vestem a mesma camisa que nós. Se não nos identificamos, excluímos. Isso é ruim. Devemos aprender a conviver com as diferenças. Só existe vilão e mocinho, não tem meio termo. O ser humano não é uma coisa só. Com essa visão, você pode ser cancelado a qualquer hora. Já dá medo falar na internet as coisas, não é? Porque em algum momento as pessoas podem sair cancelando aí. Organizamos as falas, mas não a escuta. Mais empatia, mais confiança, indignação, expectativa que levou ao susto, usar a curiosidade para conhecer o outro, né? Podemos conhecer pessoas, mas precisamos interromper ações improdutivas, um monte de informação que nós podemos usar para trabalhar os nossos argumentos. No texto 2 diz: a prática do cancelamento destrói reputações e provoca cada vez mais medo e hesitação, reduzindo a participação ativa em diálogos e debates. Nós temos aqui no texto 2 uma informação do efeito negativo do cancelamento. Os efeitos dos textos motivadores levam muito para esta parte do lado negativo. No texto 3 diz: para o sociólogo Marco Antônio de Almeida, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, a cultura do cancelamento é uma causa justa, porém acabou partindo para uma política de tolerância zero aos erros, que leva a pedidos de demissões, cortes de financiamento, cancelando o indivíduo da vida pública. Pois bem, terminando de fazer o recorte dos textos motivadores, o que são os recortes? O que nós colhemos a essência da informação. Nós já compreendemos então como nós podemos estruturar o nosso texto. É sempre importante fazer um planejamento antes do texto, porque todas as bancas, elas vão pontuar por esse planejamento estratégico. Você tem que começar a construir a sua tese, os argumentos que comprovam a sua tese e também a conclusão. Devem estar todos alinhados. Você não pode deixar buracos, você não pode deixar lacunas. O que vai te ajudar a não deixar lacunas no texto será o planejamento. Aqui nós temos algumas possibilidades de como nós podemos fazer a estrutura deste texto. Então, sobre a cultura do cancelamento, nós podemos construir a nossa tese, e eu vou colocar aqui duas possibilidades, que você segue a setinha que eu estou mostrando. Então, você pode fazer uma tese. O que é a tese? É o teu ponto de vista, o que você pensa sobre a cultura do cancelamento. Quando você faz uma frase declarativa sobre o que você pensa sobre a cultura do cancelamento, é a tua tese. O plano de desenvolvimento, como você vai fazer? Ou você pode fazer, aqui no caso desta proposta, por oposição, ou seja, colocar o lado positivo e o lado negativo, já que a proposta mostrou os dois, nem que o lado positivo tenha ficado ali um pouquinho mais fraco, mas ela mostrou. Ou você pode fazer mesmo por causa e consequência, ou só trabalhando as consequências. Contextualiza o que é a cultura do cancelamento na introdução. Eu trago aqui ideias para duas formas de se elaborar este texto. Mas é claro que no modelo que eu vou seguir, eu vou trabalhar um modelo por oposição. Vou apontar o ponto positivo e o ponto negativo. Mas, se você escolhe fazer a tese mais o plano de desenvolvimento por oposição, você vai apontar quais são os pontos positivos. Você pode usar para esta ideia de oposição os conectivos por um lado, por outro lado, que é um par correlativo. Por um lado, apresenta
apresentam-se os pontos positivos, por outro lado, apresentam-se os pontos negativos, no D1 e no D2, respectivamente. Se você aponta os pontos positivos, você já começa a pensar: quais são os pontos positivos da cultura do cancelamento? De repente você pode dizer que um ponto positivo é uma forma de denúncia. Muitas coisas que ficavam ali encobertas, que as pessoas não tinham condições de ter alguém para ajudar, a cultura do cancelamento vem trazer essa denúncia e de alguma forma ela é ajudada pelo coletivo. Pode ser um ponto positivo. Outro, você pode pensar, mas qual o ponto negativo? Ponto negativo que, se for feita de forma incoerente, sem um filtro, sem um senso crítico, o cancelamento pode destruir uma vida, pode destruir a carreira de alguém, pode realmente fazer com que a pessoa perca ali a forma de ganhar dinheiro, de sustento e tudo mais. Nós devemos sempre questionar, antes de nós elaborarmos qualquer tipo de plano de desenvolvimento, nós devemos questionar. A pergunta, ela vai nos ajudar a encontrar as respostas. Quando eu penso nessa cultura do cancelamento, onde fica a liberdade de expressão? Cuidado para você não ferir o direito de liberdade de expressão. E nós devemos lembrar que a minha liberdade, ela termina quando começa a do outro. Será que não é um ato de barbárie? Não vira ali algo sem governo? A quem foi dado o poder de justiça? Nós temos a justiça para resolver. Será que nós não devemos cobrar mais da justiça ao invés de tomar a justiça pelas próprias mãos? A cultura do cancelamento é um fenômeno moderno segundo o qual uma pessoa ou um grupo é expulso de uma posição de influência ou forma devido a atitudes consideradas questionáveis, seja online, no mundo real ou em ambos. E não adianta você dizer que a cultura do cancelamento ela é de hoje. Ela já existe, né? Eu acho que em toda a vida já existe. Tá lembrando que no início de 1922, com a primeira fase do modernismo, o Mário de Andrade, ele vivia de dar aulas de piano. E eles aderiram às correntes lá do futurismo, o dadaísmo, o cubismo e muitas outras. Só que para o Brasil, naquela época, a sociedade não gostava do futurismo, porque eles achavam que todo futurista era fascista. Por quê? O Marinetti, que foi o precursor do futurismo, se aliou ao fascismo e a sociedade não entendia. E teve um dia que o Oswald de Andrade publicou um artigo chamando o Mário de Andrade de meu poeta futurista. O que a sociedade daquela época fez? Cancelou o Mário de Andrade, ou seja, as famílias tiraram os filhos que estudavam com ele, que ele vivia de dar aulas de piano e tudo mais. Ele teve um prejuízo financeiro. Ele foi cancelado naquela época. Então é uma forma que existe mesmo online ou sem ser online. Só que a vinda das redes sociais fez com que isso ficasse muito visível e muito cruel até, né? Muito mais cruel do que no passado. Uma pessoa pode ser cancelada por algo que diz publicamente soou mal, por alguma atitude que é mal vista e ela foi filmada fazendo aquilo, e até por coisas que possam ter publicado nas redes sociais há anos. Às vezes as pessoas vasculhando encontraram lá, haja cair mesmo em cima e fazer a maior coisa. Quem é responsável por fazer a justiça? Antes de você terminar esse plano todo de como vai elaborar, deve-se pensar em tudo. O que aconteceria se todos resolvessem fazer justiça com as próprias mãos? O mundo, o Brasil ia virar o caos, não é? Então, quando você vai escolher tanto o ponto positivo quanto o negativo, você vai levar em conta todos os questionamentos. Outra possibilidade de construção é fazer por causa e consequência. Elabora a tese, diz o que pensa sobre a cultura do cancelamento e depois abre no desenvolvimento 1 para falar a causa. O que causa o cancelamento? O cancelamento pode ser causado muitas vezes porque um famoso ali que as pessoas admiram muito, alguém disse alguma coisa contra ele ou fizeram mal a ele e toda a sociedade ali dele, todo o clube, todo fã resolveu cancelar. Às vezes é por endeusamento, é uma causa. E a consequência pode ser drástica, ocorrem doenças mentais como a depressão, ansiedade, coisas mais extremas como o suicídio. Você pode trabalhar causa e consequência também. Como eu falei, na oficina que nós vamos seguir com este modelo, eu vou escolher falar sobre os pontos positivos e negativos. E eu peço que vocês continuem assistindo a sequência de vídeos sobre a oficina da cultura do cancelamento, tá bom? Fiquem comigo, não me larguem, vamos juntos e vai dar muito certo. Até a próxima oficina.